Muito bem. E eu botei no folder do quarto encontro, e hoje é 28 de janeiro, né? Um monte de coisa, né? Quer dizer, ficou uma massa de coisas, certamente não houve tempo para ninguém ler tudo que eu coloquei lá. Tem alguns PDFs, algumas traduções de Ed Cohen sobre as pessoas que ficaram preocupadas com a história das doenças autoimunes. Eu acho que as críticas do Ed Cohen a essa ideia de doença autoimune são muito boas, muito claras, então vale a pena ler sobre isso. Por outro lado, o Felipe pediu também que a gente discutisse a teoria clonal e a teoria da rede, que são as duas teorias mais conhecidas sobre a atividade imunológica. E isso envolve entender um pouco da história da imunologia dos anos 50 para cá, né, e as diferenças fundamentais entre essas duas teorias. A teoria clonal é dominante, né, quer dizer, basicamente toda a imunologia funciona com base na ideia de que a atividade imunológica depende da expansão de clones linfocitários, expansão clonal. E a teoria da rede foi um primeiro passo na direção de uma teoria sistêmica, quer dizer, processual, e hoje está virtualmente esquecida. Mas como a nossa abordagem é processual, quer dizer, é sistêmica, vale a pena entender a teoria da rede, principalmente porque o principal discípulo de Niels Jerne foi Antônio Coutinho, que é um cientista português extremamente importante na Europa, com mais de 500 trabalhos publicados, e ele criou, nos anos 80 e 90, no Instituto Pasteur de Paris, um grupo sensacional de jovens internacionais suecos, bascos, espanhóis, portugueses, que gerou uma quantidade enorme de dados experimentais favoráveis à teoria da rede e contrários à teoria clonal. Então, nesse grupo, eu fui instrumental em colocar o Francisco Varela, que é um epistemólogo extremamente importante, que nós vamos mencionar aqui bastante nas partes seguintes do curso, né? O Varela compartilhou com o Coutinho um período grande, uns 10 anos, lá no laboratório do Instituto Pasteur, e eles publicaram juntos também uns 10 trabalhos sobre imunologia experimental e imunologia teórica. E como tem então, Marina Carvalho está ligando para mim. Ah, Nelson, é porque a Marina estava com problema para entrar. Pode ser por isso. Seu microfone está desligado, professor. O senhor ficou mudo, professor. Agora funcionou. Agora foi. Agora voltou. Ok. Esse labirinto do Teams. Mas então, voltando ao material que está no folder do arquivo do quarto encontro, né? Eu queria, nessa etapa, saber alguma coisa de cada um de vocês. Então, eu vou pedir uma apreciação sobre o curso, quer dizer, as ideias que eu estou apresentando são longe de ser tranquilas, né? Quer dizer, nem todo mundo aceita. Eu sou um imunologista marginal,
esse problema que eu trabalhei experimentalmente durante 30 anos, a tolerância oral, ela não é discutida amplamente. Então, uma das coisas importantes que eu coloquei no vídeo lá, aliás, no folder do quarto encontro, é um vídeo que eu chamei de Imunologia da Paz, que faz um relato desse meu encontro, tanto com a tolerância oral, quanto com o Francisco Varela. É um vídeo bastante claro, eu acho que eu pediria a todo mundo que visse esse vídeo. E queria receber de vocês, pelo meu e-mail, que é montevais@ufmg.br, né? Uma folha, no máximo folha e meia, assim, de uma apreciação sobre essas ideias que a gente anda discutindo no curso e como isso está ajudando ou pode estar prejudicando vocês. Enfim, comentários sobre o que está acontecendo. Vocês podem se organizar, se quiserem, em grupos de, no máximo, 3, 4 pessoas e responder em grupo. Isso não é uma fiscalização, é uma tentativa de ver se está dando certo, né? Se é o que eu ando pensando, se tem alguma sintonia com o que realmente está acontecendo com vocês, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Eu queria, professor, quero dar um depoimento aqui para os colegas, que eu já estou fazendo esse curso, já fiz outros módulos, e é muito bacana mesmo quando tem interação. Eu não sou da área de vocês, né? Eu não sou da área de biológica, mas é muito interessante quando vocês, que têm o conhecimento, interagem com o professor, e fica muito interessante a discussão. É o conhecimento de vocês associado com o enorme conhecimento que o professor tem. A discussão fica muito bacana. Professor, assim, da minha parte, né, o que eu gostaria de falar, que depois eu vou descrever em forma de texto, é que, assim, abriu um mundo imenso, né, e de uma parte de informação que agora as coisas começam a se encaixar melhor. Então, assim, eu concordo plenamente com a sua linha de pensamento, né, e acredito que o caminho é esse mesmo, porque, assim, né, quando eu explico para os meus alunos também, né, que eu também sou professora, e eu sou nutróloga, né, eu sou médica nutróloga, então eu dou aula numa pós-graduação em nutrologia. Então, uma parte da aula eu tento explicar a relação da microbiota intestinal, né, e dos alimentos com o organismo como um todo. E aí, né, pensando em tudo isso, né, em todas essas teorias e tudo que foi falado pelo senhor, eu acho que assim as coisas vão se encaixando e o pensamento vai de fato sedimentando de que realmente não pode haver um self e um não self, né? Se de fato a gente tem essa interação toda com com toda a bagagem de alimentos que a gente, com toda a alimentação, né, durante toda a nossa vida, e também acreditando, como nutróloga, que a alimentação saudável pode fazer a diferença na vida das pessoas e que essa diversidade microbiana, né, que a gente vai perdendo essa diversidade ao longo da vida, que a gente vai ficando mais idoso, a gente vai perdendo a diversidade, e essa diversidade também, a perda da diversidade contribui para o aparecimento de doenças, né, que também é mostrado do ponto de vista da microbiota intestinal. Então, tudo isso vai se encaixando, né? São como peças mesmo que vão agora sedimentando na cabeça e falando, nossa, então realmente faz sentido, né? Se existe essa outra vertente da imunologia, para mim, assim, abriu um mundo, na verdade, quase que um clareamento, né, da visão que antes era em parte turva, e agora isso vai clareando, porque, né, a interação dos alimentos acontece dessa forma com o indivíduo, porque a diversidade da nossa microbiota intestinal, né, e a estar em simbiose, né,
e não estar em desbiose é tão importante, como que o alimento, né, contribui para isso, como que esse alimento também é alimento para essas bactérias, para essa diversidade acontecer, e como que tudo isso interage com o sistema imunológico e deflagrando, né, citocinas menos inflamatórias quando a gente tem uma alimentação saudável. Então, assim, isso para mim, como nutróloga, é algo que realmente trouxe um engrandecimento no meu conhecimento e uma sedimentação de certas coisas que, assim, na verdade, intuitivamente eu já achava que acontecia, mas aí vendo, né, vendo você falar sobre tudo isso e vendo como o seu conhecimento cresceu, quando você começou a conhecer todas essas pessoas que tinham, na verdade, um conhecimento mais global e um conhecimento diferente, né, por elas serem de outras áreas, né, o Varela, o Maturana, que não eram especificamente imunologistas, mas que agregaram um conhecimento ao seu conhecimento de imunologista e o fizeram refletir, né, que o organismo é muito mais do que simplesmente pensar o sistema imune como algo isolado, né? O organismo, ele é um todo que está funcionando continuamente, né? Tudo em prol de uma vida, de uma sobrevivência, de um equilíbrio. Então, assim, é muito interessante ouvir todas essas teorias e pensar que tudo isso acaba se encaixando no que eu vejo, né, na alimentação saudável e em tudo que eu estudo com relação à parte alimentar. Obrigado, Marina. Camila? Então, professor, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu queria salientar a questão do texto que o senhor mandou na pasta 4, da questão do texto de Covid, que eu não me lembro agora o autor, que ele ressalta que a imunidade individual pressupõe comunidade, né? Então, assim, eu acho que, atualmente, se as pessoas tivessem essa visão mais voltada para essa imunologia, né, de forma mais aberta, sem essa questão de anticorpo, antígeno, eu acho que nós estaríamos em um lugar muito mais favorável do que nós estamos hoje, né? E aí, não entrando na questão política, mas realmente, como o senhor falou, eu acho que não era o momento para a gente ter esses governantes, como, por exemplo, aqui no Brasil, Bolsonaro, Trump. E se a gente for parar para pensar, essa falta de coletivo, né, dessa visão de coletivo, que eu acho que ocasionou, né, esses problemas, porque hoje o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, nós temos um número de mortes assim elevadíssimo. Então, acho que se as pessoas tivessem um pouco esse senso de coletivo, de que não é realmente só o anticorpo e o antígeno que está ali envolvido, e toda essa questão por trás disso, e esse senso comum, que nós não estamos... É aquela questão, né? Não é só o eu individual, mas o eu coletivo também, né? Então, eu acho que o grande problema, né, que nós tivemos aí nessa pandemia foi justamente essa visão muito restrita de imunidade que a grande maioria das pessoas tem e essa falta de coletivo, né? Porque, assim, se nós estamos sendo infectados é porque nós invadimos ali o ambiente que, né, não era para ser invadido da forma como que nós fizemos. Então, acho que é uma questão para a gente pensar mesmo, né? Pois é. Muito obrigado, Camila. Verônica? Verônica? Sim, eu não sei, acho que a Bruna tinha levantado a mão antes de mim, mas eu posso falar. Pode ficar à vontade, Verônica. Depois eu falo, tudo bem. Eu ainda me pego pensando um pouquinho sobre o porquê que outras pessoas não levantaram essas hipóteses, essas dúvidas ainda, sabe? Assim, antes mesmo dessa matéria, eu ficava pensando se o que faltava realmente era a integração de conhecimento, talvez mais da bioquímica ou da biologia molecular, juntamente com os imunologistas, mas se a gente pensa tudo assim, em questão da pandemia, em questão do Brasil, que a gente está passando por uma fase difícil, mas a gente, assim, eu penso que
assim, não existe só cientista brasileiro, né? Existe imunologia no mundo inteiro. E, assim, como que essas hipóteses não foram levantadas, essa integração ainda não foi feita? Eu fico pensando, será que falta o conhecimento do tipo de experimento que pode ser feito? Será que falta, não sei, o conhecimento de outras técnicas para você verificar outras coisas? Porque, por exemplo, assim, antes da matéria, eu estava pensando sobre vacinas de virologia. E eu pensava que talvez epítopos conformais fossem realmente muito importantes. E aí eu não, assim, talvez por falta de conhecimento da imunologia, ou talvez de falta de conhecimento, sei lá, em alguma dos mecanismos celulares, para estudar essa interação e resposta do corpo, eu ficava achando um pouco, assim, muito estranho os imunologistas simplesmente ignorarem o mundo de epítopos conformacionais, de você verificar outros tipos de experimentos que fossem mais abrangentes para você verificar as outras possibilidades. Porque às vezes o que eu pensava, assim, se você faz um experimento de ELISA, dependendo de como você faz aquele experimento, você está ignorando outra parte que, assim, de formação de epítopos conformacionais, ver se você poder verificar quais são a resposta daqueles outros anticorpos, qual seria o mecanismo e a importância daquilo, e eu ficava assim, será que eles simplesmente ignoram isso? Ou será que eles não têm uma ferramenta capaz de conseguir verificar o que está acontecendo ali? Porque eu fico assim, aí eu ficava me questionando, será que essas minhas perguntas são totalmente sem fundamentos, de você ignorar uma outra parte, uma outra visão de experimento, procurar outros tipos de respostas, ou se realmente eu não tinha, mas assim, para mim, às vezes eu fico meio espantada mesmo, de como que não aconteceu ainda essa mudança de visão, né? Pois é, quando eu fui atropelado pelo Varela e pela tolerância oral lá em 1978, eu também entrei pela porta de trás na filosofia da ciência, né? Porque, principalmente por essa dúvida que você está levantando agora. Quer dizer, por que as pessoas não perguntam isso? Por que as pessoas não conversam? Por que esses temas não são discutidos, né? Para me dar conta, depois que eu começo a ver outras áreas da ciência onde isso acontece o tempo todo. Quer dizer, o que o pessoal... Tem uma palavra que perdeu muito do valor, da força que ela tinha, que é paradigma. Né? Quer dizer, paradigma é uma espécie de super ideia de um determinado campo, onde as pessoas acham que aquilo é o real, é o fato, não é discutível, e tudo deriva dali. Né? Quando chega alguém, começa a questionar o fato, esse alguém é herege, é louco, é bêbado, é maconheiro, é alguma outra coisa que não tem nada a ver com a ciência direitinho, numérica e tal. Quer dizer, quando você leva em conta que há várias pessoas seríssimas com trabalhos experimentais impecáveis, né, que dizem o contrário do que o paradigma diz, aí você entende que a filosofia da ciência é uma outra coisa. Quer dizer, não basta estar certo, você precisa ser conveniente. Quer dizer, ele tem que ser aceito por uma elite, por governantes, por pessoas que têm o poder de decisão na mão e que põe isso na roda. Quer dizer, agora, no momento que nós estamos atravessando, um momento péssimo para discutir esse tipo de ideia que nós estamos levantando aqui. Porque o que houve realmente na situação foi o triunfo da indústria farmacêutica. Você vai para o mídia, o que a mídia está discutindo? As vacinas. Né, os bilhões de dólares e euros que estão em jogo aí, e os processos de distribuição dessas vacinas. Então, a biologia envolvida nisso é uma coisa menor. Né? Então, eu queria falar um pouco sobre a história de sistemas, porque eu acho que ela está na medula dessa discussão. Bruna, me espere só um instantinho. O ano passado,
eu tive a felicidade de discutir na internet aqui com o Jorge Podoses, o epistemólogo chileno, e mais 2 colegas brasileiros. E eu estava falando da teoria dos germes de Pasteur, lá no século XIX, né, que foi realmente o que colocou essa história de uma causa específica de doenças e tal no mapa. E Pasteur tinha como opositor e amigo contemporâneo também Claude Bernard. Claude Bernard era um fisiologista poderosíssimo, famoso, foi o criador da medicina experimental, respeitadíssimo, que não acreditava na teoria do germe. Quer dizer, ele dizia, existe um meio interno que banha nossas células, o líquido que banha nossas células, que é mantido robustamente constante, invariante. Que vários mecanismos que mantêm o pH, a concentração salina, a temperatura, enfim, o seu meio. Você não vive no ar da sua sala, você vive no seu meio interno. Né? Quer dizer, suas células vivem num mundo diferente do mundo que a gente vive. E o mundo que as células vivem é um mundo extremamente constante, invariante. E o Claude Bernard dizia, se essa invariância for mantida, o contágio não conduz à doença. Que é uma coisa, não é? Quer dizer, existem variações individuais enormes e existem os assintomáticos, as pessoas que convivem com germes e vírus que são patogênicos para outra pessoa. Eu discutindo isso com o Podoses, ele me sai com essa, não é nenhuma coisa nem outra. Não é nem Pasteur, quer dizer, não é nem uma coisa causa e efeito linear, direta, nem é esse meio interno que é meio transcendente, parece um elan vital, uma coisa da biologia, né? Não é isso também. O que é? O que é a gente olhar seriamente o que a gente chama de sistemas, porque os seres vivos são entidades, são processos, quer dizer, eu não posso nem falar, a gente olha para o mundo como se o mundo fosse cheio de coisas. Eu olho para o gato, vejo meu gato é uma entidade. Mas não é. Meu gato é um processo, já foi uma célula. Virou um monte de células organizadas de uma maneira incrivelmente complexa, delicada e tal. Virou um gatinho que brincava com bola de ping-pong assim, de uma mão para outra e tal, e fazia assim na almofada. Né? E agora é uma gata grande, é um processo, vai morrer. Tem um período de... Esse período, tem um escritor famoso russo, chama Vladimir Nabokov, porque publicou um livro chamado Lolita, no amor de um cinquentão com uma menina. Então, mas ele tem um outro livro chamado Fala Memória. E nesse livro Fala Memória, ele descreve um personagem que tem cronofobia, medo do tempo. Ele vê um filme da família dele, na mesma casa, com os mesmos móveis, com o cachorro e tudo, antes dele nascer. E ele fica completamente apavorado com essa não existência dele na presença daquelas pessoas conhecidas, a sala conhecida, a poltrona conhecida. Quer dizer, existe um golfo imenso de tempo antes de eu ter nascido e vai existir um golfo imenso de tempo depois da minha morte. E eu tenho que aproveitar essa visita, né, esse momento, esse piscar de olhos da minha vida, né, para usufruir da existência. Quer dizer, os seres vivos estão. Eu olho para uma árvore, parece que não está acontecendo nada. Meu Deus do céu, está acontecendo um mundo de coisas, né? As raízes são quase tão grandes quanto o que eu vejo para cima, como ramos e folhas, e aquilo está transformando o ar e luz do sol em açúcar. Quer dizer, é uma coisa que as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento que nós tivemos
a vantagem de ter essa oportunidade de ver a maravilha do universo, de entender as coisas de uma outra maneira. Quer dizer, quando o Podhosa diz, os seres vivos são processos multidimensionais, quer dizer, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e nós temos que ter ferramentas, palavras, conceitos para lidar com essa diversidade, com essa complexidade que somos nós. Nós somos extremamente complexos. Nós temos que entender um pouco mais da linguagem. Quer dizer, o Maturana, para mim, é fascinante porque ele não põe de lado essa pergunta. O nosso entendimento da realidade tem que chegar na nossa biologia de primatas. Primeiro tem que chegar na nossa biologia de ser vivo, eu sou um ser vivo. Depois tem que chegar na biologia de primatas falantes, que somos nós dependemos fundamentalmente da conversa, quer dizer, dessa coordenação de condutas. Ele não fala de informação, ele não fala de comunicação, quer dizer, a comunicação ocorre através da linguagem, mas não comunica nada, não passa nada de quem está falando para quem está ouvindo. Uma das coisas que eu botei no folder lá do quarto encontro é um trabalho que eu escrevi com 2 colegas brasileiros, que tem como título a frase que tem me acompanhado durante minha vida de professor. O ensino é impossível, a aprendizagem é inevitável. Quer dizer, o ensino é impossível no sentido de que eu não consigo fazer com que vocês me obedeçam. Nem tenho intenção de fazer com que vocês obedeçam coisa alguma. Agora, a aprendizagem é um ato trivial do viver, é uma maneira de olhar para o viver, que todos nós estamos aprendendo o tempo todo. Eu estou aprendendo com vocês agora, né? Vocês estão aprendendo comigo, mas eu não sei em quem, nem quando, nem por que a aprendizagem está ocorrendo. Então, eu preciso dessa coordenação de condutas, eu preciso dos textos, das falas, não é? Preciso coordenar. O que significa coordenar? Junto, ordem. Quer dizer, a minha conduta não é independente da conduta de vocês, e a conduta de vocês não é independente da minha. Então, é isso. Não estou passando nada, não existe informação nenhuma saindo da minha boca e entrando no computador e saindo do computador. Isso é uma falácia, um equívoco muito grave na biologia, a informação genética, né? Isso atrapalhou demais a gente, né? Bom, Bruna, finalmente, Bruna, desculpe. Não, que isso, professor, sem problema algum. Peraí, deixa eu só ativar minha câmera aqui. Não, o que eu tava pensando, que eu li o texto do Ed, e achei, assim, extremamente interessante a forma. Você já tinha mencionado na aula passada sobre isso, né, que, no caso, o que motivou ele a procurar saber sobre isso foi a questão da doença que ele teve, e eu achei muito interessante porque foi a hora que eu comecei a me criticar, né, assim, como acabou que eu sempre aceitei algumas informações, algumas, né, opiniões, sem me questionar mesmo se isso era o correto ou não, e foi o que ele fez, né, ele falou assim, tá, mas, ele falando sobre a explicação dos médicos, né, sobre uma doença autoimune, ele falou que até a explicação ele não conseguiu aceitar, e é isso mesmo, eu acho que o diagnóstico está na mão dos médicos, que é até uma crítica que ele faz, né, assim, não uma crítica, né, ele levanta sobre essa questão que o diagnóstico está nas mãos dos médicos, mas nem sempre eles mesmos sabem explicar o que é isso. E a doença autoimune é o que é uma das grandes questões que vem contra o que a imunologia fala hoje, né? Então, foi a hora que eu comecei... Pode falar. Quer dizer, a medicina é pasteuriana e burnetiana, né? Quer dizer, ela depende da teoria dos germes, o Pasteur da causa específica, né?
E o Burnett explica isso também de uma maneira episódica, né? Uhum. Não, e aí você fala o que pertence ao meu eu, né? Assim, realmente não dá para a gente definir isso, né? Porque a doença autoimune é quando você ataca alguma coisa, né? Eu não sei, é uma história muito confusa. E aí, para mim, começa a fazer sentido o que eu nunca tinha pensado, mas o que essa disciplina me levantou, esses questionamentos. É onde eu começo a me questionar e realmente, para mim, foi muito interessante nesse sentido. Uma coisa que todo ser vivo traz consigo é uma história longuíssima. Quer dizer, nós somos frutos de uma história que a gente não consegue conceber. Quer dizer, você pensar em descobrimento do Brasil, 600 anos atrás, 500 anos atrás, é muito tempo, né? Nossa. 500 anos, quanta coisa aconteceu, né, nesses 500 anos. Ontem eu estava folheando um livro formidável chamado A Grande Aceleração, dizendo que o mundo mudou mesmo foi de 1945 para cá, depois da Segunda Guerra Mundial. Realmente, a explosão populacional tem uma grande parte aí. E ele diz assim, tem muito pouca gente viva que lembra de coisas antes de 1945. Eu nasci em 36, quer dizer, 45 eu já tinha 9 anos, e lembro de coisas antes desse período, e eu lembro de uma coisa incrível, que eu fiquei espantado quando eu vi a primeira fila. Quer dizer, quando eu vi pela primeira vez as pessoas arrumadas uma atrás da outra, que estavam esperando o ônibus e tal. E na guerra faltou gasolina e tinha muito pouco ônibus e tal. E era pouca gente. As ruas eram vazias. Eu morava em Niterói, né? E andava nos cavalos do Instituto Vital Brasil, que era um posto para repousar lá da imunização, né? E eu laçava os cavalos, andava neles em pelo. Quer dizer, eu estava fadado a ser imunologista, que eu já andava em cavalo, que era produtor de anticorpo, né? Do soro antiofídico e tal. Mas a vida era muito diferente. Eu me lembro da família reunida em torno do rádio, ouvindo programas que eram famosos, como o Edifício Balança Mas Não Cai, eu tinha o Sombra, que era um programa de mistério, tinha Obrigado Doutor, que era um programa com episódios valorizando a medicina e tal. A família, o rádio é incrível, porque você pode ouvir o rádio fazendo outra coisa, não é? E é diferente da televisão, que você tem que ficar ali olhando aquela tela e tal, né? E só mais uma coisa que eu tava pensando, até sobre essa questão mesmo, né, da medicina, que é uma coisa que você fala, vamos ver tudo isso como organismo, deixar de focar em anticorpo, né, e pensar no organismo. E aí eu penso como que, assim, a medicina inteira é voltada à correção e não prevenção, né? As pessoas não se preocupam com o cuidado com o geral e ficam querendo, né, até a vacina é uma prova disso, sendo que às vezes valeria mais a pena, ao invés de esperar uma vacina ficar pronta, todo mundo, desde o início, cuidar muito do organismo, do corpo e tudo, né? E isso é uma coisa que eu acho interessante, que até uma vez eu ouvi um professor comentando, ele era médico, e aí não me recordo de qual doença que ele relatava, e aí ele falou assim, é engraçado que para essa doença especificamente, se você tomasse somente se você tomar água, muita água, isso já resolveria. Mas se eu falo para o meu paciente, não, você não precisa de remédio nenhum, só tome bastante água. O paciente nunca mais vai voltar. Ele não vai confiar e tudo. Por isso que as pessoas querem. Aí eu tenho que protestar, porque aí não é a medicina inteira que está voltada para a doença, né? Uhum. Essa especialidade na qual eu trabalho da nutrologia, a gente foca, na verdade, na prevenção de doenças, na saúde. Sim. Então, acho que, assim, falar que a medicina inteira... Falar pelo todo eu não posso, verdade, você tem razão. Mas eu falo até as pessoas, não falo nem só uma crítica à medicina, eu falo assim, mais como a população no geral, ela tem
essa visão, né, de que ela quer um remédio, ela quer uma vacina, mas ninguém mesmo quer. Lógico que tem, né, não estou falando no geral, lógico que tem algumas pessoas que se preocupam muito com isso, mas a gente vê aí que várias pessoas que se preocupam com o corpo lidaram bem com essa questão do Covid, né, claro que também tem exceções, mas só focando assim, o quanto é importante a gente cuidar do organismo no geral. O Daniel tinha uma pergunta. Né, Daniel? Tá conseguindo me ouvir? Tô ouvindo baixinho, mas tô. Melhorou? Melhorou. Então, pessoal, bom dia. Sobre o curso, eu acho muito interessante a parte que o professor volta para as questões do meio ambiente, como os colegas aqui também colocaram, sobre a expansão populacional, a invasão de outros ambientes e tal. Por exemplo, o nosso país ele é um país horizontal no continente, né? Ele é rico em biodiversidade, em macro-organismos. E é a mesma coisa em micro-organismos. Às vezes essa expansão nossa dentro do meio ambiente acaba retirando micro-organismos de onde eles estavam, outras espécies desaparecem e acabam que esses micro-organismos patológicos eles precisam de um outro reservatório. Então acabam que eles podem estar na nossa espécie. E como o professor acabou de falar, cada vez mais está havendo uma explosão populacional. Então novas doenças não é preciso, né, ter muito conhecimento, mas entender que novas doenças podem surgir. E também o professor levantou sobre a dificuldade da produção de vacinas, embora seja o mesmo, entre aspas, a mesma receita, a confecção de uma vacina, por que umas funcionam e outras não? Sendo que a ideia de fazer é a mesma. Então é um campo ainda que precisa de muito estudo, mas eu acho legal, interessante levantar essa parte e tentar entender como um todo uma parte do ambiente mesmo, pertencendo. Tem alguém aqui na parte em que eu não consigo visualizar com a mão levantada? Quem tiver com a mão levantada, fala, por favor, que eu não tenho acesso aqui no... Tem alguém? Sou eu, professor. Bom dia, o Felipe. O Daniel também está com a mão levantada e a Bruna baixou a mão agora. Então, vocês estão me ouvindo bem? Estamos, cara. Não, tranquilo. Então, a minha dúvida é o seguinte, assim, eu acho que a partir do momento que, é o que o senhor sempre diz, a gente centra o estudo da parte imunológica no antígeno e não no sistema imunológico como um todo, né? Mas é difícil de dissociar essas duas coisas, porque a atividade imunológica, me parece, assim, que é uma amálgama das duas coisas, são indissociáveis. Tudo bem, se você pegar camundongos germe-free, eles vão produzir as imunoglobulinas naturais da mesma forma, né? Mas, assim, a própria atividade imunológica é fruto de uma simbiose, o senhor não acha? Uma simbiose da nossa microbiota com esse sistema, que é essa força motriz, e os parâmetros são inúmeros para se poder estudar. Então, toda essa história de considerar uma atividade imunológica contra o próprio ou não próprio, ou a parte de autoimunidade, né, que é, entre aspas, autoimunidade, a gente perde o controle dos parâmetros, porque são muitos. A gente tem dezenas de milhares de proteínas e de receptores que vão orquestrar essa atividade imunológica. Então, é difícil. Talvez o caminho seja a gente entender os mecanismos moleculares, por exemplo, de anticorpos antibiotípicos, para poder entender como que a atividade imunológica vai funcionar com um estímulo muito robusto, antigênico, ou não. Eu vou pedir a vocês para considerar esse problema que eu levantei aqui, que não é se a gente vai pensar em moléculas ou vai pensar no organismo. Se a gente vai pensar em episódios ou se a gente vai pensar em processos. Quer dizer, se eu vou olhar para o gato como uma entidade ou se eu vou olhar para o gato como um processo. É difícil, é muito difícil porque parece muito fácil, não é? Mas no meio disso aí tem a coisa filosoficamente mais perturbadora de todas, que é o tempo, né? Todo ser vivo ou é uma célula, quer dizer, vive como célula,
e a grande maioria dos seres vivos vivem como células, são os micróbios, né? Ou passa uma parte da vida como célula, como um zigoto, né? Mesmo um elefante, mesmo um jequitibá, passa uma parte da vida como uma única célula. E nós não temos uma teoria da célula, como nós não temos uma teoria do organismo, como nós não temos uma teoria do viver. Então, o que me atrai no Maturana? Ele dizendo que a resposta para essas perguntas todas tem que estar baseada na nossa biologia de ser vivo. Porque se eu faço a pergunta, o que é o mundo? Pergunta número 1, o que é a realidade? O que é o mundo? Eu me encontro com um lugar que eu não fiz, que eu não tenho ideia de como surgiu, que diabo oncotou, né? E nesse mundo estranho, eu sou a coisa mais estranha. Eu olho para a minha mão e a minha mão é uma coisa estranhíssima, né? Como é que surgiu isso, né? Agora, se em vez de perguntar o que é o mundo, eu pergunto uma pergunta 0 antes da pergunta 1, que é o seguinte: como é que eu posso perguntar isso? Como é que eu posso fazer qualquer pergunta? Eu aí me encontro com a minha biologia. Tem que sair de mim, não é? Então, como é que eu, como ser vivo, que vou morrer, todo ser vivo morre, não é? E eu, como primata, tenho esses primos cabeludos aí, e eu sou um primata pelado que converso, né? De alguma maneira, esse conhecimento de que nós somos animais tem que responder essas perguntas todas. Tem que estar na base do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente imagina e tal. Tem que estar na... Não é? E, como o Maturana é um biólogo, ele vem da neurofisiologia da visão. Ele teve na lista do Prêmio Nobel 2 vezes, pelos trabalhos dele. Ele tem um trabalho famosíssimo, cujo título é muito interessante, que é O que o olho da rã diz ao cérebro da rã. Né? Quer dizer, ele foi neurobiólogo experimental de roda quente, aí na fronteira do esporte. Depois deu um estalo e mudou para um outro tipo de entendimento do que estava acontecendo e passou a ser chamado louco Maturana pelos colegas de universidade e nunca mais publicou um trabalho sobre neurobiologia experimental e publicou uma série de coisas absolutamente espantosas. Quem leu Maturana e não ficou escandalizado, não entendeu. Porque a proposta dele sobre quem somos nós é escandalosa. Absolutamente escandalosa. E eu vou reservar uma parte do curso para discutir isso, né? Quer dizer, para discutir, na verdade, 3 neurobiólogos chilenos. O Varela, que se vocês entrarem na internet, ele é muito mais famoso que o Maturana, né? Varela é um professor extraordinário, uma pessoa sedutora, incrível. Ouvir o Varela não acreditar nele. Impossível. Né? Maturana, que foi com quem o Varela começou, esse é o maior insulto que você podia fazer ao Varela, era dizer isso a ele, que o mentor dele era o Maturana. Eu passei um aperto louco, porque eu comecei com o Varela, quer dizer, eu entendi o que o Varela me disse, e depois conheci o Maturana anos depois, e tinha uma coisa que não era o que o Varela me dizia. Né? E me era muito mais confortável acreditar no que o Maturana dizia,
E eu tive que passar anos sem ler o Varela, porque toda vez que eu li o Varela, eu caía no outro trilho, ia para outra direção. E são direções muito parecidas e muito diferentes, com consequências muito diferentes. E mais tarde eu conheci Jorge Podosas. Jorge Podosas foi a pessoa que ficou na neurobiologia experimental, então, no laboratório de Maturana. O laboratório pegou fogo, era um barracão de madeira, depois construíram um outro laboratório. Mas o Podosas é fundamentalmente interessado em teoria evolutiva. Ele publicou com o Maturana um trabalho que tem o título Origem das Espécies, né, por deriva natural, em vez de por seleção natural, é por deriva natural. A palavra deriva é curiosa, né, porque um barco à deriva, a gente pensa que ele vai para qualquer lugar, mas ele não vai, ele vai para um lugar só, que é determinado pelo tamanho do barco, tamanho das ondas, se tem corrente, se tem vento, né? Um barco à deriva não tem timoneiro, mas enquanto ele flutua, não é? Ele é um barco e eventualmente ele chega numa praia ou bate no rochedo e é destruído e tal. Mas eu não posso, inclusive, dizer que ele se aproximou da praia, porque ele não se aproximou da praia, ele não tinha... o futuro não existe no presente, assim como o presente não estava contido no passado. As coisas acontecem uma a uma e vão abrindo a possibilidade do que acontece depois. Essa maneira de pensar, essa maneira de falar, se chama epigênese, em cima da criação. Quer dizer, Bertolt Brecht, que foi um poeta fortíssimo, socialista, né? Tem um poema, eu não sei se vou lembrar, mas diga assim: tudo muda. De novo, começar podes, com o último alento, mas tudo muda. A água que pões no vinho não pode mais separar. O que acontece, fica acontecido. Porém, tudo muda, e com o último alento, pode de novo recomeçar. Isso é incrível, não é? Nós não sabemos o que vai acontecer no minuto seguinte. O berço balança na beira do abismo, né? Nós temos esses dois enormes golfos de tempo, um lá atrás onde você não existia, um à sua frente depois da sua morte. Você teve essa oportunidade de usufruir a vida, o viver, não é? De compartilhar isso com os outros seres humanos, e os animais, e as plantas, e o lugar onde você vive, o lugar, né? O lugar. Tudo isso é tão maior, né, do que a ideia de que o corpo faz anticorpo para um antígeno que entra nele e se defende da infecção por causa disso. Nós não vamos resolver o que a gente quer saber com essas afirmações. E elas não são completas, elas não são, na verdade, verdadeiras, porque elas dão errado tantas vezes que as vezes em que elas dão certo são quase mentiras, né? Tem uma maneira mais difícil, mais delicada, mais frágil, menos conhecida de pensar, não é? Que é muito atraente. Olha, eu não tenho orgulho do que eu sei, realmente não tenho. Mas eu tenho orgulho enorme do trabalho que me deu chegar a saber essas coisas. Me deu um trabalho do cão, sabe? Então, nesse momento onde a leitura é no Twitter, e eu acho que seria necessário vocês lerem alguns livro inteiro, livro de 300 páginas, para despertar para certos problemas que são gravíssimos e interessantíssimos. Eu li esse livro do James Scott sobre o Neolítico, né? O que aconteceu conosco no Neolítico, quando o homem parou de
caçar e colher, resolveu plantar e comer o que planta, o que aconteceu? Uma desgraça, uma coisa tremenda com a humanidade, quando ele começou a domesticar os animais e a aglomeração humana cresceu muito, os vírus começaram a transbordar desses animais para o ser humano. E ele se encheu de porcarias com essa história, que o caçador-colhedor não tinha. E essas coisas ficaram nesses seres humanos. E esses seres humanos mudaram e colonizaram a Europa com esses vírus endêmicos. E quando eles visitaram as Américas, eles destruíram uma parte enorme da humanidade, que tinha uma vida completamente diferente da vida europeia. E nós temos esse exemplo até hoje nos nossos índios sul-americanos. Né? Devia haver talvez 40 milhões de índios na América do Sul quando os portugueses chegaram aqui. Visitem a Netflix, Guerras do Brasil, vejam Guerra da Conquista, que é a primeira guerra, a chegada dos portugueses aqui, como os nossos índios acolheram os portugueses. Chegaram com fome, fedendo, sem saber o que comer. Eles podiam ter sido trucidados pelos índios, afogados na praia ali. Não sabiam nem o que era um caju e que um caju se come. Né? Os índios acolheram os portugueses, mas os portugueses vieram com outra ideia, não era ser acolhidos. Eles vieram com a ideia de dominar, né? De controlar. Mataram os índios por infecções desses vírus que surgiram no Neolítico. Compreendem? Porque os índios faziam parte de uma população que a gente chama povo Clovis, que passou pela Sibéria, via Alasca, desceu. Em 1000 anos, esse pessoal veio da Sibéria até a Patagônia, a pé, com arco e flecha. Arqueiros extremamente hábeis. Chamado povo Clovis, porque numa cidadezinha chamada Clovis, no México, acharam esqueletos de mamutes com flechas desse pessoal. E pontas de sílex extremamente bem feitas. Então, tem coisas extraordinárias a gente lendo um pouco dessa história. Tem um antropólogo chamado Bednarik, australiano, que mede, é experimental o negócio dele, mediu crânios humanos e mostra que nos últimos 40 mil anos o tamanho do cérebro humano encolheu 15%. Quer dizer, do chimpanzé para o humano, ele dobrou de tamanho, e a gente exalta isso o tempo todo, mas nos últimos 40 mil anos o cérebro encolheu. E a conversa dele sobre por que e como esse cérebro encolheu é muito interessante. É porque a gente aprendeu a fazer um monte de coisas com as mãos. Enfim, tem coisa para ler que vai nos ilustrar para entender a Covid-19 de uma maneira que o pessoal não está cogitando, não tá falando. Agora, não é ser pessimista, cara. Nós estamos entrando numa enrascada séria. Séria. Esse vírus não vai embora. Né? Ele pode mudar, pode ficar pior. E pode vir outros vírus que não tem nada a ver com ele. Talvez um vírus de influenza. A influenza pode gerar infecções muito mais patogênicas do que o coronavírus. Né? Professor, e não só isso, né? Esse vírus, o vírus da Covid, ele pode inserir bases dentro do DNA. Então, ele pode futuramente provocar fatores epigenéticos que a gente nem conhece hoje. Ele pode vir a provocar doenças, deletar determinados até genes ou vir a produzir proteínas, já que ele insere bases dentro do nosso DNA, de coisas que a gente ainda desconhece. Eu não sei, ele tem transcriptase reversa?
ele tem a capacidade de inserir... Mas eu não ouvi esses comentários sobre transcriptase reversa no coronavírus, e seria necessário para eles fazerem inserção de qualquer coisa no DNA, né? Mas, enfim, é uma coisa a pesquisar, sabe? Eu não sei, eu não li isso. O professor, curioso que dentro desse assunto, um livro chamado História da Humanidade Contada pelos Vírus, ele descreve bastante isso, né? Fala desde toda a evolução, passando até pelas múmias, na qual os pesquisadores fazem diversas pesquisas genéticas, e o autor relata que, em muitos casos, determinados segmentos de micro-organismos daquela época, igual bacilo tuberculose, micobactéria, tuberculose e outros segmentos de DNA desses micro-organismos, eles até são encontrados em coincidência hoje com o nosso genoma. Então, o autor ele fala um pouco disso, que a nossa evolução, ela está atrelada também com a evolução dos micro-organismos, e que tudo faz muito sentido de... agora também, né, a discussão que o senhor levanta, né, sobre nossa imunidade, né, o eu e o que não é não eu, né, faz agora um pouco de sentido, né, quando a gente vê evolução lá de trás sobre, né, essa relação que existe, né, entre o ser humano e os micro-organismos. E eu acredito mesmo que provavelmente esses micro-organismos, eles moldam também quem nós somos hoje, né? Parte do nosso genoma provavelmente tem sim estrutura microbiana. E aí, uma coisa que eu acho interessante, que a ciência, claro que está evoluindo, mas é estudar muito além do que é expressado, mas é estudar mesmo o nosso genoma num todo, voltar mesmo de fato para a questão genética para conseguir responder e elucidar todos esses questionamentos, né, que a gente tem aí, que a gente vem levantando. Na discussão sobre a teoria clonal e a teoria da rede, né, na diferença entre essas duas teorias, uma coisa importante é que a teoria clonal explica a memória imunológica, né, quer dizer, explica a defesa, a imunidade anti-infecciosa pela memória imunológica. O que a vacina faz é criar uma memória, né? Quer dizer, você expõe o corpo a uma forma atenuada, enfraquecida do agente infeccioso, ou uma parte dele, e é uma espécie de treinamento para o corpo, né, se dar melhor quando encontrar, eventualmente, esse agente na natureza. É uma teoria, portanto, de estranhamento. O corpo reage ao que não é dele, ao non-self, né? A teoria da rede é o contrário. A teoria da rede diz que existe uma rede enorme de interações, né, dos anticorpos com outros anticorpos e com componentes do corpo, e que as interações dependem desse material que chega ao corpo, ter dentro do corpo uma imagem interna. Quer dizer, o que chega ao corpo tem que ter alguma semelhança com o que o corpo já faz. Deixa eu explicar isso para vocês, usando as minhas mãos. Vou supor que isso aqui é um antígeno, né? E que isso aqui é um anticorpo, né? Agora, se esse anticorpo aqui é um antígeno também para o corpo, um anticorpo contra esse anticorpo, alguns vão ser assim, ó. Quer dizer, vão ser semelhantes ao que o antígeno era. Então, isso é a imagem interna disso. Vou repetir. Isso aqui é um anticorpo que o corpo tem, faz naturalmente, e o antígeno vem e reage com ele, e aqui vão coisas acontecer por causa dessa ligação. Um
uma das coisas que acontece é que você forma anticorpos para esse anticorpo. Forma anti-anticorpos. E alguns desses anti-anticorpos vão parecer com um antígeno, vão ter esse formato de encaixar aqui. Ok? Não dá para engolir facilmente, né? Vamos ter que discutir isso. Agora, pensem no seguinte: o corpo, os anticorpos reagem com componentes do corpo. Então, você tem anticorpos contra a ACE2, quer dizer, contra o receptor da spike protein do coronavírus. Você já tem anticorpos. Você tem anticorpos contra a ACE2, contra o ancoradouro do vírus. Se você fizer anticorpos para esses anticorpos, anti-ACE2, você faz um anticorpo que parece o receptor celular, parece a ACE2, mas não é. E está na circulação e reage com o vírus e neutraliza o vírus da mesma maneira. O espetacular dessa ideia é que ela não é antecipatória. Quer dizer, o corpo não tem que estar lá com um anticorpo esperando alguma coisa chegar para ativar um linfócito e tal. É uma parte da estrutura do corpo. Quer dizer, o corpo já tem esses anticorpos que reagem consigo mesmo, reagem com receptores celulares. Então, quando chega alguma coisa, o corpo, aquela rotina de modificações que acontecia ali é mudada. Outra coisa tem que ser feita. Quer dizer, o corpo tem que compensar a perturbação que a chegada desse material desencadeou. Mas é perfeitamente possível explicar como é que a gente se defende de doenças infecciosas pela teoria da rede, que não fala de expansões clonais, ok? Forma de uma mudança grandona aí num monte de anticorpos que tem a ver com imagens internas. Aí esse pegou vocês de surpresa agora, não foi? Mas, professor, a gente sabe que a expansão clonal acontece. E aí, como ela se encaixaria dentro dessa teoria? Pois é. É tal coisa. Eu olho para o meu gato como uma entidade ou olho para o meu gato como um processo. Não é? Eu estou dizendo, eu estou aqui falando do meu gato como um processo, mas você diz assim, o gato mia. Olha o gato aí miando. Como é que você pode falar que o gato é um processo? Não é? São duas maneiras de falar. Quer dizer, a expansão clonal existe. Quer dizer, aquela frase do Yerner, que eu digo que é a frase mais importante da imunologia, qual é a frase? O antígeno não participa, o anticorpo não participa da formação. O antígeno não participa da formação da resposta, né? O antígeno não participa da formação dos anticorpos, né? Que é absolutamente contraditória com o pensamento mais simples da imunologia, né? O que ele está dizendo não é que o antígeno não interage com o anticorpo, ele interage com o anticorpo. Aumenta ou diminui a quantidade de um dado tipo de anticorpo. Mas é que o antígeno não tem nada a ver com a existência prévia desse anticorpo lá no organismo. Quer dizer, esse anticorpo foi feito espontaneamente pelo organismo. Existe uma coisa chamada atividade imunológica natural. Quer dizer, que o corpo já está fazendo antes do antígeno chegar. Porque o contrário é você pensar que você tem milhões de linfócitos que estão esperando chegar alguma coisa que pode não chegar nunca. E, além disso, você é obrigado a pensar que esses linfócitos estão inertes, que eles são estimuláveis pelo antígeno. Aí sim eles começam a se dividir e tal. Não é verdade isso. Você pode mostrar que as células que formam os anticorpos vêm de precursores que estavam em ciclo mitótico antes do antígeno chegar. Quer dizer, elas já estavam se dividindo para fazer anticorpo antes do antígeno chegar. Então, elas estavam se dividindo engajadas em outra coisa que não tinha a ver com o antígeno.
Tinha a ver com o quê? Tinha a ver com o corpo, tinha a ver com a manutenção do corpo, tinha a ver com a rede idiotípica. Olha que beleza. Agora é mais complicado? É muito mais complicado. É complicadíssimo. Não está no livro? Não está no livro. Não tá, a maioria do que está no livro é sobre a expansão clonal, é sobre a conformação molecular e tal. Não é sobre o organismo, não é sobre essa história complicada de sistemas. Os sistemas trazem consigo uma contradição que a gente tem que se acostumar com ela. Sistemas são coisas que mudam sem se transformar em outra coisa. Sistemas são processos conservadores. Nós aqui, como seres vivos, estamos mudando o tempo todo de configuração celular e molecular. E, no entanto, olha nós aqui. Como é que pode mudar e continuar? Até que não dá mais para continuar. Até que a gente desaprende a viver. Eu estou encantado com esse geriatra da Harvard, que chama Lewis Lipset, que diz que o envelhecimento é uma simplificação, é uma perda de diversidade. Eu tenho absoluta certeza que é isso que acontece comigo, aos 84 anos. Meus pilotos automáticos estão sumindo. Quer dizer, eu posso continuar a fazer quase tudo que eu fazia, mas eu tenho que fazer ativamente. Não é o meu corpo que faz mais. Sou eu, pessoa. O corpo vai simplificando. A doença é mais simples do que a saúde. Olha só. A doença aparece para nós como uma complicação danada. Não é. É uma perda de complexidade, é uma perda de delicadeza, é uma rudeza. É uma grosseria. A doença é uma grosseria. Olha. Que beleza. Eu acho que as coisas não podem ser verdade sem ser bonitas, né? As coisas atraem a gente. Poxa vida, é mesmo, que coisa linda essa. Né? Você olha para uma borboleta, para um gato, que coisa verdadeira, né? É uma borboleta, cara. O voar dela assim, né? Que coisa mais bonita, né? Vocês vão me mandar alguma coisa, né? Principalmente, não é do que estão gostando, não, é do que vocês não estão gostando, do que vocês não estão entendendo. Os pontos de discórdia, porque isso aí discorda de tanta coisa que está assentada, né? Os meus colegas de departamento conversavam comigo assim como criança levando pito, sabe? Quando você vai falar com a criança, você não pode fazer isso, você não pode atravessar a rua correndo, não pode pular a janela, que a criança fica de cabeça baixa ouvindo, e depois sai e vai fazer exatamente o que fazia antes, não ouviu você, né? Meus colegas de departamento eram assim, ouviam direitinho o que eu falava, diziam que beleza, é isso mesmo, tal e coisa, e iam para o seu laboratório e continuavam a fazer exatamente a mesma coisa. Porque também, se eles fizessem o que eu sugeria, eles não ganhavam dinheiro para trabalhar, e iam perder o emprego rapidamente, não tinham estudantes para orientar, e ficar difícil, não é? Isso é muito complicado. Eu até fico pensando assim, porque tem sido muito importante a comunicação científica com a comunidade, né? Mas é uma coisa, assim, a ciência não é simples. É uma coisa, a gente tem muito mais pergunta do que resposta. E isso incomoda tanto o cientista quanto quem está querendo uma resposta, né? A solução do problema, né? Porque a população não quer nem a resposta, ela quer a solução do problema. E aí você tem uma pandemia, né? Você tem assim, já de vez em quando eu leio algumas
notícias de pessoas de diferentes lugares do mundo, diferentes cientistas falando que a imunidade, assim, você ficar tentando rastrear a imunidade da população pelos anticorpos pode ser uma coisa que vai causar problemas, porque né, nem sempre, assim, a presença de anticorpos significa que você está imune ou que você não está imune a essa doença. E assim, você falar isso causa muito espanto, porque aí você tira a solução, né? Porque você faz um teste sorológico, você pode ou não viajar para outro país. Isso é a solução que a população quer. Mas é uma solução que a gente não tem resposta. E a gente ficar realmente em busca desse tipo de respostas para essas perguntas que talvez assim, não sejam as perguntas certas, eu acho que causa um grande conflito para a gente mesmo, porque nós, como cientistas, não estamos entendendo os tipos de perguntas que nós devemos fazer. Como é que a gente vai explicar isso para quem dá dinheiro, né? Para quem financia? É um problema muito grande, assim. Eu acho que realmente a gente tem que aprender a comunicar mais com a população. A gente tem que mostrar para a população que existem muito mais problemas do que respostas. Mas isso é uma coisa muito difícil também. Muito difícil. Eu tenho uma filha norte-americana, nasceu lá e agora vive lá, já vive lá há vários anos. Ela teve Covid, não teve uma forma grave, ficou em casa lá uns 15 dias e tal. Depois, no serviço dela, ofereceram ela a vacina da Pfizer. E ela me perguntou, toma ou não toma a vacina? Eu digo, não sei. Não sei. Ninguém sabe. Uma coisa que a gente sabe dessas vacinas de RNA é que elas funcionam para burro, são extremamente imunogênicas. Né? E até que ponto isso é bom? Quanto tempo dura isso? Como é que é esse negócio nos velhos? Os velhos já são cheios de grandes respostas para vírus, né? E uma coisa que não me sai da cabeça, o herpes simplex 1, um vírusinho que dá essa vesícula na lesão mucocutânea na boca e tal. Pode dar lesões oculares seríssimas, pode matar com encefalite, mas geralmente dá essa vesículazinha aqui. 90% das crianças humanas estão infectadas pelo herpes simplex 1 com 6 meses de vida. Tem um nível de infecciosidade assim gigantesco. Isso que é 1.2, 1.4 para o coronavírus, que é 13, 17 para o sarampo, é 200 e tanto para o herpes simplex. Né? Agora, você só tem o herpes simplex quando você se aborrece, ou quando você se enfraquece, ou quando você tropeça numa coisa. Né? A namorada não telefona. O que é isso? Né? O Dubos, René Dubos, que foi um biólogo formidável, um dos primeiros ecologistas, tem um trabalho sobre o dilema de Pasteur. E ele dizia que Pasteur tinha uma opção entre estudar as vacinas ou estudar o aumento da resistência do organismo às doenças em geral. Ele tinha descoberto que o bicho da seda tinha lá 2 doenças e tal, que ele curava simplesmente limpando o negócio, botando mais sol, uma coisa mais limpa, mais aleijada, os bichos se livravam da doença. Né? Quer dizer, uma opção era processual, a outra opção era específica. Né? E Pasteur optou pelas vacinas. Mas e o herpes? E o herpes? Como é que meu aborrecimento, minha emoção, me leva a ter uma vesícula de herpes? E por que uma pessoa em 1000 tem uma encefalite mortal, com o mesmo vírus, né? E por que desses milhares de vírus, o coronavírus? Por que esse? Isso é a pergunta que eu queria abordar no final do curso, porque eu acho que essa é a pergunta. Por que eu? Né? Por que essa conjunção? Qual é o padrão
que determina isso. Léo, está com a mãozinha aí levantada. Eu fico me perguntando aqui, um assunto também antigo, né? Sobre, o senhor falou da vacinologia, né? E a biologia fica de lado nessa discussão. A ecologia também, né? Eu tenho visto com muita frequência discursos ofensivos ao vírus, com muita frequência. Gente fala, esse vírus cruel. E a questão não é o vírus, né? O vírus vive aí na natureza, no mundo, antes da gente até, talvez, e as pessoas não começam a discussão de uma mudança nossa, né, do ser humano. Sei lá, o crescimento populacional não sei se tem jeito, mas assim, parar de invadir os nichos ecológicos, parar as queimadas, né, a destruição de nichos grandes como a Amazônia, isso a gente pode interferir. E talvez isso diminua esse transbordamento aí. E eu vejo com preocupação esse assunto, porque isso não está sendo discutido, né? Parece. Não era hora para ter esse governo, né? Eu não posso deixar, antes de terminar, de falar de um textinho que eu botei lá no folder sobre a enorme velocidade com que essa vacina de mRNA foi desenvolvida, um grande sucesso que a Moderna e a Pfizer tiveram em colocar essa, parece um negócio, né, de super-homem, uma coisa brilhante. O trabalho com mRNA tem 25 anos de pesquisa básica. Quer dizer, o RNA tinha duas coisas. A primeira, é extremamente instável, quer dizer, ele é metabolizado muito rapidamente. Segundo, tende a ser muito inflamatório, então isso evitava a possibilidade de usar. Então, nesses 25 anos de pesquisa básica, se descobriu que é possível modificar uma pequena porção do RNA, trocar nucleotídeos, e ele perde a propriedade inflamatória. Segundo, houve todo um gigantesco trabalho em nanotecnologia que criou microvesículas lipídicas e tal, que permite botar o mRNA aí dentro e ele penetra na célula e funciona dentro da célula dessa maneira. Quer dizer, não foi a Pfizer, não foi a Moderna que levantaram esse problema, foi o financiamento das universidades, o trabalho científico básico durante dezenas de anos. Foi isso que o governo Bolsonaro, maldito governo, destruiu o CNPq, cortou 70% das verbas do CNPq, destruiu a ciência brasileira. E a ciência brasileira, nós estamos nessa situação de subordinação, importando coisas da Índia, importando coisas da China, como se nós não tivéssemos condição de fazer isso aqui. A ciência brasileira completamente desvalorizada. Isso é um absurdo. Um absurdo. Agora, esse sucesso da vacina de mRNA depende basicamente de pesquisa básica, que foi realizada na América, na Europa e também no Brasil. Uma parte de trabalho com vacina de mRNA aqui também. Teve uma pessoa, inclusive, desculpa, tem uma pessoa, inclusive, que me caracterizou o vírus, né, com adjetivos como minúsculo e cruel, que nos atacou em 2020. Aí eu respondi assim, o ser minúsculo e cruel que tem que ser combatido não é esse não, está lá em Brasília, o governo. Deixa eu parar a gravação, senão ela fica muito comprida.